Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. James Gunn confirma que não há planos para a sequência de O Esquadrão Suicida. Lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 7h45 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite. Quero pedir desculpa caso minha voz seja um lixo, porque eu acho que eu tô começando a ficar doente, então pegou a garganta ali e tal, enfim. Vamos falar aqui sobre o James Gunn aqui, o que ele confirma, né? Que o Esquadrão Suicida não vai ter uma sequência. A gente já falou isso aqui num vídeo passado. E a sequência do Esquadrão é o Pacificador, né? E o Pacificador, provavelmente eles não vão continuar a primeira temporada. Talvez sim, talvez não, mas eles vão pegar essa série do Pacificador e dar uma nova abordagem. O DCU precisa de um novo respiro, precisa de uma nova era de super-heróis, novos roteiros, novos rumos e tal. Tem 2 projetos que sempre foram isolados, que é o próprio Aquaman, não que ele tá isolado do DCU, mas o próprio Aquaman é uma coisa única dele ali, e também aqui o Esquadrão de James Gunn, mesmo que ele cite ali Aves de Rapina, cite ali o Esquadrão de 2016, ainda é um projeto isolado. Mas o James Gunn fala isso pelo seguinte: esse universo que a gente viu, ele acabou. Ele vai reaproveitar alguns poucos atores, como é o caso da Viola Davis, Margot Robbie, Fred Troma, John Cena, e vai trazer aqui o que eu falei no vídeo passado pra vocês, né? Eu acredito muito nisso, queria muito saber a opinião de vocês. O Creature Commandos é o novo Esquadrão Suicida do DCU. É a mesma proposta de equipe, tá ligado? Mesma proposta. E como é uma equipe que, tipo, ninguém conhece, como é o caso do Altort, ele pode colocar um ou outro membro ali que ele quer. Por exemplo, ele pode pegar e falar assim, beleza, vou pôr o Exterminador aqui, tá ligado? Vou colocar aqui a Arlequina, vou pôr o Sanguinário, a Caça-Ratos, então. O próprio Tubarão Rei, o Doninha tá nessa equipe, né? Que é o Sean Gunn, irmão do James Gunn. Lembrando que o Doninha, ele não morre no Esquadrão, mas tudo isso que a gente viu, né? O Esquadrão Suicida, Pacificador, isso daí provavelmente não é canônico no novo DCU. Ele tá aproveitando os atores e criando uma nova abordagem, contando uma nova história. Lembrando, né? O DCU, ele se passa em outra terra. Do mesmo jeito que você vê o Flash encontrando ele mesmo, que eles são idênticos e tal, indo lá pra uma outra terra do multiverso, é basicamente aqui o DCU é uma outra terra do multiverso. Alguns ficam, alguns saem, enfim, é tipo o multiverso é isso, é uma bagunça desgraçada. Só que o DCU, ele vai ser muito focado no Superman, no Altort no começo, e eu acredito que não vai ter, como eu posso dizer pra vocês, não vai ter tanto problema, sabe, de vocês verem e falar assim, pô, isso aqui tá muito bagunçado, isso aqui tá muito confuso. Eu acho que não vai ser isso, eu acho que vai ser uma parada mais tipo, contida e mais bem planejada. Por exemplo, quando você tem uma série da Waller, não necessariamente você tá continuando uma narrativa que você começou no Esquadrão Suicida. Você não tá continuando. Você tá basicamente criando uma série da Waller. Então, essa série da Waller, que provavelmente já deve ter roteiro escrito, eles estão fazendo uma parada aqui mais dela mesmo. Assim como o Creature Commands, que deve ter envolvimento com ela. Talvez a Waller tenha envolvimento com o Altort, talvez a Waller tenha envolvimento com o Lex Luthor. Ainda mais depois desses fracassos todos, né? Eles estão pensando aqui em construir o Superman. Vão construir o Superman, o Altort, depois o Batman e tal. Eles estão fazendo o que eles deveriam ter feito lá atrás. Primeiro o Superman, depois o Batman. No futuro vai vir uma Lanterna, vai vir uma Diana, vai vir um Flash. Esses personagens precisam ser trabalhados aos poucos. Eles não podem simplesmente ficar aparecendo do nada. E de repente, por exemplo, você não pode fazer um filme do Superman brigando com o Batman, né, pra começar um universo. Não existe, não faz o menor sentido. Você tem que basicamente criar um a um. E eu gosto que ele fala isso porque nem todo filme precisa de uma sequência. Eu acho o Esquadrão de James Gunn o melhor filme do DCU. Ele é melhor do que todos, até os que não são canônicos, que é o Snyder Cut. Ele é bem melhor que aquele filme. Ele faz tudo que aquele filme faz em menos de 4 horas, em 2 horas e 24, se eu não me engano. Ele faz tudo aquilo, faz muito melhor. Tudo ali é muito melhor feito, tá ligado? O visual é mais bonito, as cenas de ação são massa pra caramba, não tem aquela coisa exagerada, tosca pra caramba, a trilha sonora é legal pra caramba, você tem cenas de ação incríveis, você tem diálogos, construções. Cara, tipo, o James Gunn consegue fazer você gostar da Caça-Ratos, tá ligado? Você gostar de personagens detestáveis, como é o caso do Pacificador. Ele é detestável nesse filme. Por mais que ele não pareça, no final ele vira um personagem detestável. Na série dele, então, você começa a amar ele. Então, o Esquadrão Suicida, junto com Mulher Maravilha 84, aí, eles foram filmes da DC que foram lançados da pandemia. Acho que foi só esses 2 da DC. Eles foram filmes que sofreram muito com bilheteria. E não só isso, né? Eles são filmes que não precisam de sequência, né? A Gal Gadot já não vai voltar. O Esquadrão de James Gunn tá aí pra você assistir e tal. Não precisa de uma sequência. Você não precisa continuar aquilo, porque o James Gunn pensou o seguinte: bom, eu preciso fazer um reboot, né? E ele pensou assim, bom, tem alguns atores que eu preciso continuar, que eu já sei como eles trabalham, eles se encaixaram bem nos personagens, tipo
você não vai tirar o John Cena do Pacificador, tá ligado? Os quadrinhos é muito parecido com o filme. A diferença é que não tem o Starro lá e o Jotunheim, High, né? É outra coisa e tal. Mas é muito legal porque, assim, o Rick Flag também morre lá nos quadrinhos. Ele faz o Rick Flag morrer. Ele consegue fazer você gostar desses personagens bastante. Eu amo a Caça-Ratos, adoro o Sanguinário. O Idris Elba é incrível. O Idris Elba pode estar aqui no Creature Commandos também. Esses atores, assim, tipo, que ele trabalhou, ele vai trazer de volta, tá ligado? Ele vai trazer, de certa maneira, aos poucos, né? Eu acho que ele não vai trazer de uma vez. Creature Commands não tem ninguém, exceção do Doninha, que ninguém liga. Você liga pro Doninha, fala a verdade. Ele tá ali só pra fazer você dar uma risada e tal. Ele é um alívio cômico. Colocou o Doninha ali e aos poucos eles vão introduzindo outros personagens do Esquadrão, com certeza, no Creature Commands. O Creature Commands tem o mesmo, talvez assim, ele não tem o mesmo nome, né, do Esquadrão Suicida, mas ele tem o mesmo patamar, assim, de poder fazer uma parada massa, porque são personagens conhecidos, você pode pegar personagens, alguns mais conhecidos e colocar aqui pra ela ficar mais visível e tal. Começa com uma animação que eu gosto bastante. A galera dos atores já devem estar gravando alguma das vozes originais, essas coisas todas. Porque o Creature Commands, ele começando como uma animação, é interessante pra você mostrar pro público assim, ó, pro público fã da DC principalmente. Vão ter umas animações muito massa nesse universo, então aguardem. É legal ele já começar mostrando uma animação, que inclusive é o primeiro projeto do DCU, Creature Commandos, né? Então eu acho bem interessante assim, porque ele escreveu 7 episódios, não sabemos a duração desses episódios, mas logo aí, o ano que vem já deve estar estreando, deve ter trailer, essas coisas todas. E é interessante porque assim, o James Gunn fez o projeto dele, o Pacificador, talvez, ele pegue essa série do Pacificador e faça uma outra história. É como se fosse uma antologia, sabe? Tipo, cada hora você conta uma história e tal. E o Peacemaker, ele vai crescer bastante no DCU, porque se ele já funcionava muito naquela desgraça do universo que deu tudo errado e tal, o que acontece? Mesmo o James Gunn chegando ali referenciando, tinha o Ezra Miller, o Jason Momoa aparecendo no episódio final, eram personagens que estavam aí confirmados pra ter uma sequência depois, né? De filmes aí depois, de terem filmes solo surgindo, né? O Flash e depois o Aquaman com a sequência. Então ele trouxe aqui, eu acredito que o Pacificador e o Vigilante vão brilhar muito no DCU, isso tudo foi construído, porque tem a série da Waller. Muita gente pode perguntar assim, beleza, Fernando, mas a série da Waller, ela não é a continuação do Pacificador? Na teoria ela é, mas na prática ela pode não ser, sabe? De você ver e falar assim, ah, beleza. Tipo, o grande público não vai assistir por causa disso. Tipo, precisa assistir alguma coisa antes? Às vezes não, tá ligado? Eles podem fazer um flashback lá, contar um negocinho e bola pra frente, entendeu? Tipo, você não vai desperdiçar uma atriz como a Viola Davis, que ela é perfeita como Amanda Waller, né? Talvez uma das melhores em caracterizações, não só caracterização, mas em termos de um dos melhores personagens de quadrinhos que a DC fez, né, nos últimos tempos. É a Amanda Waller, junto aí com a Arlequina, na minha opinião. São atrizes que vão voltar, evidentemente, porque elas são muito talentosas. E o James Gunn descobriu, né? Ele já trabalhou com essa galera, ele gosta dessa galera toda. Enfim, o Creature Commandos pra mim é uma animação assim que tem um potencial bem legal. Tô bem curioso pra ver o traço, o investimento da animação, o que eles vão fazer, se eles vão manter o nível das animações da DC. Agora o DCU ele tá sendo muito articulado pra ter cuidado, né? Do tipo assim, vamos fazer tudo com calma, pra gente não se ferrar lá na frente, assim como a gente se ferrou lá atrás, né? Então vamos fazer com calma, vamos apresentar o Superman, vamos apresentar outros personagens aqui, e basicamente aqui a gente vai fazer aí um universo aos poucos, né? O DCU ele não pode ter erros, tipo, grotescos. É evidente que um filme, uma série ou outra pode ser que não seja tão bom, mas é interessante você pensar que, tipo, eles precisam levar em algum lugar interessante, contando boas histórias e apresentando bons personagens. Esses primeiros personagens aí eu gosto de todos, tipo, tem um potencial absurdo, tal. Mesmo o Damian Wayne, que eu acho que, putz, ele é muito chato, assim, na fase do Morrison ele é mais chato ainda. Mesmo isso tudo, acho que o Damian funcionaria bem no cinema, se você souber escalar o ator, souber ter uma boa direção, essas coisas assim, porque o DCU, ele vai começar a ser modelado agora. A gente vai ver o Besouro Azul, o Aquaman, eu vou fazer um vídeo sobre o Aquaman, que o James Wan falou, e o que talvez, por muitos, uma coisa que talvez possa ser algo positivo do filme do Aquaman no todo, não sei se isso vai acontecer, mas eu vou falar num outro vídeo, uma coisa até meio ingênua da minha parte. O ponto aqui pra mim é o seguinte, tipo, quando você tá pegando e falando assim, beleza, eu fiz aquele projeto, mas eu não quero uma continuação, né? Tanto que ele continuou na série do Pacificador. Talvez no começo seja até o intuito, né? Dele falar assim, pô, eu vou fazer o Esquadrão, mas eu com uma ênfase em querer fazer uma série de TV. O James Gunn fala, pô, se eu pudesse só fazer série de TV de super-herói, eu só faria, entendeu? Então ele teve esse cargo da DC aí todo. Ele falou que aceitou por causa do Peter Safran, a gente sabe de tudo isso. Então, o Creature Commands, ele tem essa missão aí de fazer uma animação muito boa e de meio que ser o Esquadrão Suicida do DCU. Eu acredito que vai ser literalmente isso. Eu não acho que vai ser uma animação que vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém e tal. Esses atores aí que estão fazendo a voz original, eles se parecem fisicamente com os personagens. Logo, eles vão aparecer aí em live action pra interpretar esses personagens aí, mostrando tudo
tipo, como funciona agora, você fazer uma transição de mídia, né? Você tem os personagens aqui no desenho, você tem um personagem talvez no game, não sei como que vai ser. Eles vão estar aparecendo aqui em séries e filmes live action. Pra finalizar o assunto aqui, a gente tem que pensar o seguinte: o foco do James Gunn agora é no DCU e no Superman. Depois, ele fala, né, inclusive no Twitter, depois do Superman eu vou trabalhar no Pacificador, né? Depois, então... Ele não vai nem dirigir o Altort, que é muita cara dele, mas ele vai apresentar a equipe, né? Vai apresentar o Altort e deixar pronto ali para um outro diretor trabalhar. A gente pode teorizar depois quem pode ser o novo diretor do Altort, enfim. Mas essa equipe aí do Creature Commandos, ela vai vir aí para suprir o Esquadrão Suicida. É o tipo de equipe igual ao Esquadrão, tá ligado? Não tem muito segredo. Tem outras equipes assim da DC, mas eu não sei se ele vai explorar tantas assim. O Altort e o Creature Commandos já são bem desconhecidos pra muita gente. Leitor de quadrinho até conhece o Altort, mas o Creature Commands é bem menos conhecido e tem menos brilho, né? Então por isso que ele vai colocar esses personagens aqui pra aparecer em live action depois. Acho interessantíssimo e é legal porque você vê que ele tá focado aqui no Superman. Ele precisa focar muito no Superman, na construção do Superman, do Altort, do The Brave and the Bold. E, mano, esse universo precisa dar certo agora. Eles precisam fazer com calma. Se eles fizerem com calma, entregar um plano direitinho, mostrar pros fãs algo novo, vamos começar do zero, vamos fazer de novo. A repercussão do anúncio do David Corenswet e da Rachel Brosnahan foi muito positiva. Galera, a maioria dos fãs gostou. Não teve aquele hate, tá ligado? Que tipo, não, lógico, 5% da geral, assim, achou que, não, ele nunca vai ser fulano, ele não é forte, essas coisas todas. Porque a gente sabe como funciona o fandom, mas ele não foi hateado. Eu achei que fosse. Achei que fosse muito mais, né? Pra você ver como o Henry Cavill não tem tantos fãs assim. Ele tem, mas ele não tem tantos fãs. Ele não é esse cara, ele não é tipo... O Batman do Christian Bale, todo mundo fala, não, esse cara que é foda. Mas o David Corenswet, ele teve uma boa aprovação, a própria Lois Lane da Rachel também. Senti que 95% dos fãs aprovaram a escolha, talvez por conta do visual, sim. Talvez por conta da atuação, também. Talvez porque, sei lá, você consegue imaginar que agora é algo novo, você tá esperançoso, você não aguenta mais o fracasso, também. Então eu acho que os fãs estão, tipo, eles estão meio cansados, sabe? O fã da DC tá cansado de sofrer com o filme, de ver que não tem universo. Você vê que, mano, o potencial é gigantesco pra virar a maior marca de entretenimento do mundo. Esse é o potencial da DC, caso você não saiba. Pra virar a maior marca de entretenimento do mundo. Ela pode fazer isso, ela tem heróis e vilões pra isso. E muito, tipo assim... Os heróis da DC, eles são muito adaptáveis pro cinema, né? E são coisas, assim, muito épicas, é uma coisa meio que, tipo, Então, se você souber fazer isso direito, se você se planejar, se programar, que eu espero que eles façam isso agora, que o Superman faça bem, que o Altort faça bem, The Brave and the Bold, vão seguir nos próximos filmes. Acho que depois de The Brave and the Bold eles podem anunciar depois outros projetos, ou só ali quando tiver no ano de lançamento da Supergirl. Vamos ver se vai dar tudo certo, a gente tem que torcer pra que dê tudo certo. Esse futuro da DC aí, sem o Esquadrão Suicida, porque eu também acho que nem precisa, a gente já teve 2 filmes do Esquadrão. Acredito que o James Gunn e o Peter Safran planejaram um grande universo. Enfim, a gente vai ver isso ao longo do tempo, com Superman Legacy, Altort, The Brave and the Bold, os outros filmes, Supergirl, Monstro do Pântano. Mas, finalizando o assunto, o que você acha do Creature Commands? Você acha que pode suprir bem o Esquadrão Suicida? Você acha que as pessoas vão sentir falta do Esquadrão Suicida? Porque a Arlequina tá no DCU, eu não sei se vocês sabem. Sei lá, velho, no filme do Batman e tal. Ela tem uma idade também pra ser compatível com o Batman, ela tem muito cara de nova também, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.